Shalom, shalom, mulheres sábias e posicionadas. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa quinta live de uma jornada de 12 dias em que nós estamos caminhando, 12 dias de redenção, voltando ao primeiro amor, voltando para o Pai. Aleluia. Estamos prestes a acessar um novo portal de um novo ano bíblico e nós estamos caminhando nesses 12 dias para que a gente possa estar acessando esse dia com força, com fé, com coragem, com ousadia, com direção. É isso que a nossa alma deseja. Queremos a direção de Deus em tudo que nós formos fazer. E hoje é um dia muito especial para mim. Estou aqui com uma pessoa especial, estarei dentro de instantes aqui, uma pessoa muito especial, uma pessoa que o Senhor nos apresentou, porque todas as conexões que o Senhor nos apresenta, elas são perfeitas para um tempo específico, para vivermos o propósito do Senhor. Eu creio que Deus, Ele não une as pessoas por acaso. Ele tem sempre algo especial para nos ensinar. Assim como também nós temos a transbordar, nós também temos a receber. Glória a Deus. E eu creio que essa será uma manhã provisória, uma manhã especial, onde o Senhor Ele vai trazer direções para nós. Vamos falar de maternidade. O tema da nossa live hoje é exatamente nos convidando para sermos uma mãe que olha para os nossos filhos com um olhar completo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é completo. E hoje vamos falar sobre maternidade como um instrumento de formação integral. Estamos aqui, estaremos dentro de instantes com uma mulher excelente, uma mulher virtuosa, uma mulher inabalável, uma mulher profunda, uma mulher cheia de sabedoria. Glória a Deus. E vocês vão ver que eu não estou exagerando. Glória a Deus. Porque de fato, a nossa amada Doris é uma mulher de Deus. Aleluia. E eu já quero convidá-la aqui, já estou enviando o convite para você, Doris. Aí você assiste. Vamos aproveitar, minhas amadas, esses minutos aqui. Estamos em uma live devocional. E em live devocional, a gente ouve a palavra. A gente ouve a direção do Senhor. E eu creio que Deus, Ele já preparou um maná, um banquete do céu para nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já mandei o convite para você, tá, Doris? Aí você aceita o convite e vamos, em nome do Senhor Jesus, adentrar por este portal. Na verdade, nós já entramos, né? O portal já é. Glória a Deus. Maravilha do céu. Bom dia, minha querida. Shalom. Bom dia. Que privilégio! Pela primeira vez nós estamos assim nos falando ao vivo em uma live. Conexões que o céu nos dá, né? Graças a Deus. Graças a Deus. De muitas, assim eu profetizo. Isso. Seja muito bem-vinda, minha querida. Fique à vontade agora, o microfone é seu. Estamos aqui prontas para ouvir as direções que o Senhor já colocou no seu coração. Fique à vontade para se apresentar. Eu quero já desejar boas-vindas também às amadas que veio aqui, que são as seguidoras da mentora Doris. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. As amadas também que já nos seguem aqui, todas as mulheres sábias e posicionadas, mulheres inabaláveis, mulheres virtuosas, mulheres cheias de Deus, sejam todas bem-vindas. Esse é o lugar exatamente dessa conexão. Em nome de Jesus, Doris, fica à vontade, minha querida. Transborde aquilo que nós sabemos bem fazer, né? Transbordar. Vamos transbordar. Eita, com a graça de Deus. Bom dia, mulheres amadas por Deus, Pai Todo-Poderoso, né? É uma grande alegria estar aqui com cada uma de vocês nesta manhã tão especial, né? Quero começar expressando minha gratidão pelo convite e pela oportunidade de compartilhar este momento de reflexão sobre um tema tão precioso, né? Que é a maternidade como instrumento de formação integral, espiritual, emocional e física. Para aquelas que ainda não me conhecem, o meu nome é Doris Savariz, sou esposa, mãe e avó de 9 netinhos maravilhosos, né? Também sou educadora e escritora. Também sou teóloga. Tenho dedicado parte da minha vida a refletir e a compartilhar sobre educação baseada no amor e nos valores, né? Que está vindo aí meu livro, que foi assim algo assim muito de Deus assim. A pastora ter me convidado, exatamente eu vou abordar vários assuntos sobre filhos, né, educação,
neste livro, né? Que com certeza está saindo no final de maio aí. Então, é porque eu acredito profundamente que é dentro da família que os grandes alicerces da vida são construídos, né? É na família. A gente sabe que isso é construído, né? Também quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui através do convite da pastora Cleide, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-la, primeiro, de forma especial, através da Academia das Sábias. Como ela fala, é um ambiente tão precioso que reúne mulheres com propósitos, sabedoria e fé. Não é verdade? Depois, nós tivemos a alegria de nos encontrar pessoalmente em Cuiabá, né? É um encontro maravilhoso com mulheres, né? é, verdadeiramente inspiradas, mulheres sábias, virtuosas, transbordantes, inabaláveis e cheias de fé. Tomamos aquele chá da madrugada, né, pastora? Coisa Aquele boa. chá gostoso lá, né? E é Saudade. sempre. Aquele dia foi, nossa, aqueles 3 dias, né? Foi um dia assim grandioso, né? Para a glória e honra do Senhor, né? E é sempre muito bonito ver quando mulheres se unem para crescer, aprender e fortalecer umas às outras na caminhada da vida, né? E da fé, né? Por isso que eu digo que é uma honra poder estar aqui hoje, né, para conversar com vocês sobre esse algo tão profundo e tão transformador, né, que é este assunto que eu falei no início, que você já falou, que é a maternidade como instrumento de formação integral, espiritual, emocional e física. A gente vai abordar esses três, né, e o seu poder na formação da vida dos nossos filhos, né. Então, eu gostaria de iniciar com um princípio que atravessa gerações e revela a responsabilidade e a beleza da maternidade, né? Que está na Bíblia, e o Provérbio 26, 22, versículo 6, que está escrito, né? Educa, né? Tem Bíblia que diz ensina, né? A criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? E o mais engraçado de tudo isso é que este provérbio eu sempre tive ele comigo desde muito tempo, sabe, para educar os meus 4 filhos, que são as minhas preciosidades, né? Então, esse versículo, ele nos mostra algo muito profundo, que educar não é apenas cuidar do assim, da criança, mas é construir o seu futuro. Ele também nos lembra que a educação dos filhos é uma missão que ultrapassa o presente e alcança toda a vida, né? Quem educa. A maternidade, nós sabemos que ela não é apenas uma função biológica ou social. Isso não, né? Ela é um instrumento poderoso de formação integral, né? Quando eu falo integral, porque a mãe, ela participa diretamente do desenvolvimento espiritual, né, emocional, com licença, e físico dos seus filhos. Então, esse aprendizado inicial, frequentemente guiado pelos pais, forma a base para a vida adulta. Mas, antes de tudo, Deus na frente, né? Caminhando e não esquecendo que Deus é a primícia, né? Que é Ele que está sobre todas as coisas, né? Então, as mães, né? A mãe, ela é muitas vezes o primeiro espelho no qual a criança aprende a olhar o mundo. É através da mãe, através do bom exemplo, né? Então, na formação espiritual, que eu acredito que é alicerce, é a base de toda a vida, né? É a rocha, é aquilo quando você prepara, né, com aquele cuidado, com aquela raiz profunda, né? Então, essa formação espiritual, ela se manifesta na forma como tratamos as pessoas, na paciência diante da dificuldade, na maneira como pedimos perdão, na gratidão pelas pequenas coisas também, pelas bênçãos e no cuidado com o outro, né? Com o próximo. Então, a criança, ela observa muito esse comportamento dos pais, né? Nós sabemos que ela é como você falou ontem, uma esponja, né? E quando uma mãe, ela ensina seus filhos a orar, a confiar em Deus e a praticar o bem,
a viver com valores e princípios, ela está plantando sementes que acompanharão essa criança por toda a vida. Então, para quem não sabe, a minha história é muito parecida com a da pastora Gleide. Nós tivemos escolas, né? E a gente sabe que a escola é um mundo onde a criança ela demonstra todo um comportamento, né? E você observa. E eu, né, nessa minha caminhada de mais de 30 anos na educação de filhos, né, de crianças, de alunos, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu observei, né, nessa minha caminhada, é que crianças, que os pais, que têm Deus na vida delas, que os pais orientam, né, que estão assim, diferente daquelas crianças que na de semana é churrasco, é tomar uma cervejinha com os amigos, elas têm comportamentos diferentes. Eu fiz essa pesquisa. A criança que os pais, né, mostram a importância de Deus na vida superior, né, que tem um Deus que cuida, tal, ela é diferente, até com carinho com as outras crianças, até no respeito com os professores, sabe? Até no não chamar nome, até aquele amor, né? Aquele amor que é luz, que a gente sabe que vem de Deus, né? Então, essas crianças, ela aprende a espiritualidade não apenas pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo, né? O pai que leva o filho, né, à igreja e que ensina através da Bíblia, né, os valores, né? Então, as palavras, elas orientam, mas é o exemplo que realmente marca o coração da criança. O pai, olha, eu tenho assim um exemplo, até de um escritor famoso, né? Ele conta no livro dele que ele foi para um estádio com um amigo, todos dois muito bem de situações, e ele mão dada com o filho dele e o outro com o filho. E quando chegou lá, ele perguntou: a criança com 10 anos, ela não pagava, então ela podia entrar grátis, mas o com 11 anos ele já pagava, né? E aí, quando eles estão entrando, acho que era num, tipo assim, jogo de futebol, assim, alguma coisa assim, quando eles vão entrando, aí o rapaz pergunta: quantos anos seu filho tem? Ele disse 11. Aí então ele paga, ele pagou. Aí o outro, quantos anos seu filho tem? Tinha 11, mas ele mentiu, 10. E aí essa criança, aí o pai, ele olhou, mas você é bobo, como é que você vai pagar? Você poderia dizer que ele passava, né? Como 10 anos, olha, eu não paguei do meu filho. Aí esse filho, que hoje é um escritor famoso, ele pegou na mão do pai, apertou a mão do pai, olha, eu fico até arrepiada, e sentiu orgulho, né? Aquele exemplo foi assim fundamental na vida dele, porque a gente sabe que é na nossa vida de criança, né, que está formando essa base, esse alicerce, que os bons exemplos têm que vir, principalmente dos pais, né? E ele se encheu de orgulho de ter aquele pai. E o pai sentiu apertar da mão da criança, né? Então, elas observam quando os pais ou a mãe demonstra fé, né, valores nos momentos difíceis ou nos momentos de lazer, quando pratica uma gratidão ou age com amor, não com mentiras, com verdade, quando escolhe o perdão também. Então, elas ficam só observando, né? Então, assim, pouco a pouco, o coração da criança vai sendo moldado, né? Moldado para algo bom. Uma mãe que ensina valores espirituais, ela está formando um caráter que resistirá às tempestades da vida. Pode ter certeza, né? A Bíblia nos lembra disso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, né? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, a fé se torna visível através das atitudes, né? É muito lindo isso, né? Através das atitudes. Então, isso é muito, isso é fundamental, né? Na vida de uma criança. E a mãe que está ali com aquela criança o dia todo, ela vai, né, moldando quando ela vê alguma atitude que não é legal, ela vai, né, arrumando, vai orientando, vai educando, né, para a vida, né?
através da palavra, que ali a Bíblia tem tudo, né? Eu sempre disse, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero seguir o que tem lá, né? Eu quero educar os meus filhos com valores, porque são luz, né? E isso é muito importante. Não tem trevas quando a gente educa com valores, né? Porque são coisas boas. A pessoa, olha, responsabilidade, honestidade, amor ao próximo, compromisso, empatia, nossa, caráter, né? Verdade, tudo são vários e vários valores que você ensina às crianças. E uma vez ensinado, é como diz, ele não vai se desviar, né? Daquela formação. Então, aí vem a formação emocional. A maternidade também é um dos maiores instrumentos de formação emocional. Inclusive, pastor, eu li um livro que é que é de Goleman, é sobre a inteligência emocional. Como é bom a gente ensinar para os filhos, né, a ter aquela calma quando vai resolver alguma situação, porque o emocional, ele mexe muito com o comportamento de uma criança, né? E tem aquela criança que é agressiva, e se o pai não orienta essa criança para determinados comportamentos, né? E é exatamente no ambiente familiar que a criança aprende a lidar com a frustração, a desenvolver empatia, né? A reconhecer sentimentos, a construir a autoestima e a aprender a respeitar os outros. É na família que nesse ambiente escolar, né? Então, quando uma mãe acolhe, escuta, orienta e corrige com amor, ela está ajudando o filho a desenvolver o equilíbrio emocional, né? Quando ela dá aquele amor, quando ela acalanta, quando ela pega no colo, né? Esse equilíbrio até eu coloquei nos meus stories eu caminhando com meu filho. E aí eu estava cansada já, né? Ele, rapaz, já 40, quase 40 anos, me carregou no colo e caminhou comigo. E aquilo me encheu tanto de alegria, né? Aquele amor, porque recebeu amor e tem como dar amor também, né? Então, essas crianças que elas crescem em um ambiente de amor, segurança e limites, limites claros, né? Elas aprendem a se tornar adultos mais seguros, mais conscientes e mais preparados para a vida, né? Então, a maternidade ensina que o amor e limites caminham juntos, né? A maternidade mostra que o amor verdadeiro, ele não é apenas emocional, ele também é formador, né? Nós sabemos disso. Então, o amor que abraça, mas ele também corrige, né? Não é só amor, 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 mas você também deve corrigir. Não com ignorância, com chutes, mas uma correção adequada, né? É o amor que acolhe, mas ele também, esse amor, ele direciona a criança, né? Então, a sabedoria bíblica, ela expressa isso em Provérbios 29:17, quando diz que corrija seu filho e ele lhe dará descanso, trará grande alegria ao seu coração, né? Então, essa correção, como eu falei, ela não nasce da ira, mas do desejo profundo de ver o filho crescer com sabedoria e responsabilidade. Quando amor e limites caminham juntos, nasce algo assim precioso, né? Uma educação que forma seres humanos seguros, responsáveis, né? E capazes de amar também, né? Porque você vê que muitas pessoas não são capazes de amar, né? São frios, né? Não sabem amar suas esposas, nem seus filhos, né? Como deveria, né? Como Deus nos ensina, né? Amar uns aos outros como eu vos amei, né? Talvez uma das maiores provas de amor na maternidade seja justamente dizer não, quando seria fácil dizer sim. Porque a mãe que ama não pensa apenas no conforto do momento, né? Ela pensa no ser humano que seu filho está se tornando. E já já vou dar um exemplo assim que aconteceu exatamente comigo, né? Essa minha
formação de educar os filhos, né, com caráter. E a formação física, não, antes da formação física, então dizer para assim, olha, é, eu estive, pastora, domingo, eu fui no shopping, né? E uma situação me chamou tanto a atenção, não que eu seja perfeita, né? Porque a gente não é perfeito, né? Perfeito só foi Deus. Mas assim, eu parei e fiquei olhando, olhando porque depois assim, meu Deus, eu me dei conta da situação. Então, quando eu estava no shopping, vinha uma criança, mais ou menos de uns 10 para 11 anos, assim, bem vestida, o pai vem bem vestido, a mãe bem vestida, né? E aquela criança os faziam conduzindo como cegas, sabe? Como cegas assim, porque como se a criança fosse cega, porque a criança estava com o celular na frente, assim, bem na frente mesmo, nos olhos, um celular grande assim, e olhando, caminhando, e o pai conduzindo. E ela não observava nada do mundo ao redor. Quando as crianças devem criar, brincar, construir, né? Observar para entender o mundo ao redor, essa criança estava totalmente no mundo dela, irreal, não no mundo real, né? E totalmente desconectada da realidade. E eu disse assim, meu Deus, aonde estão esses pais? Né? Que não converso com essas crianças, com esse filho e desfilho, nós vamos para o shopping. E lá no shopping, nós vamos andar, você vai observar, vai ver gente, tal, vamos comprar, ou vamos, sei lá, vamos no cinema, alguma coisa, mas esse celular vai ficar aqui em casa. Como é que pode, se ela está no shopping com aquele celular, agora você imagina em casa, deve ficar o dia inteiro na frente do celular. E quem educa são as telas, né? Aí depois esse pai vai querer resultado? Como? Né? Inclusive, isso também eu vou abordar no meu livro, né? Eu tô lendo o livro Os Cretinos da Era Digital. É um livro interessante demais, né? Então, para você ver que a infância ela foi feita para a criança olhar o céu, correr, descobrir, olhar formiga. Eu, quando criança, adorava, gostava de ver formiga entrando no buraquinho, mexendo lá no negócio, observando, né? E perguntar, tocar o mundo, né? E é isso. Eu tenho um exemplo na minha casa, a minha neta de 2 anos veio ficar aqui comigo e ela não assiste televisão. E ela quer brincar, montar, e eu falava as coisas para ela, muito livro que os pais dão para ela já, né? E ela já sabe. E ela faz aquela pergunta bem, ela dizia para mim, eu não entendi no início. Piquet, Piquet. Tudo que eu falava, ela dizia Piquet. Aí eu fui entender que é por quê? Por quê? Né? Então a criança ela está nesse mundo de descobrir, de tocar o mundo, de ir, né? E infelizmente, né, acontece essas situações que a gente tem que como mãe, né, com essa maternidade que nos pulsa, nós temos que, porque a gente vê muitos exemplos, né, pastora? Nós que somos educadoras, que lemos muito livro sobre isso, né? A gente vê que são exatamente até 12 anos. Tem uns que dizem que até 7 anos, quando está formando a personalidade. Mas eu acho que vai além, até que a criança saiba o que não é bom para ela, né? A gente vê tantos casos que acontecem, né? Por o pai não ter aquele olhar, né? E aí são crianças que trazem frustrações, né? Porque foram, na infância, foram machucadas em alguma situação, né? E que traz repercussões, assim, para a vida adulta, né? A gente sabe disso, né? Então, e a formação física é outro aspecto importante que eu acho que é o cuidado com o corpo, que também faz parte da educação, né? Então, desde cedo, os filhos aprendem com a mãe hábitos importantes, como alimentação saudável, disciplina na rotina. A criança tem que ter rotina, né? Para dormir, para comer, né? Tem que ter essa rotina. Porque e tem cuidados com a saúde também, o descanso adequado e a organização da vida diária, né? Isso é muito importante. Aí a gente vê, né? Crianças, porque assim, a gente observa muito, né? Eu, sei lá, eu sempre fui muito observadora, né? E você vê crianças assim que estão comendo uma batata frita, elas colocam quase meio vidro de ketchup,
né? E aquele lanche, aquelas coisas gordurosas, pirulito, né? Chupando pirulito. Quando fui para os Estados Unidos, eu vi um pai, né, colocando a criança no carro. A gente observa, né? Passa pelos olhos. E uma criança linda, um bebê lindo, mais ou menos assim, um ano e 2 meses. A mãe e o pai, né? E a criança com um pirulito redondo, assim, chupando, chega aí aquela água doce, sabe? Eu sei que é cultura, né, dos americanos, é Coca-Cola, é cheeseburger, batata frita, mas a gente deve, né, educar a criança com essa alimentação sadia, né? Porque, pastora, a gente está assim com. É clicar, né? A gente tem informações do alimento que é bom comer e do alimento que não é bom comer, né? Então, essa mãe se conscientizar de que determinados alimentos fazem muito mal para a criança, não é? E, e que não traz benefício nenhum, porque não tem nada, só gordura e açúcar, né? Então, essa formação física, a mãe tem que ter, né, esse cuidado. Isso aí é fundamental, né? Então, esses pequenos hábitos do cotidiano, eles formam adultos mais equilibrados e conscientes do valor do próprio corpo, né? Uma caminhada, um andar de bicicleta com o pai, correr, né, brincar, pular, sei lá. Tem tantas coisas pela corda, né? No nosso tempo era a amarelinha que pulava, brincava, corria, né? Era muito divertido. Então, a maternidade, ela tem como missão deixar, né, o legado, né? Ser mãe, eu acho que é muito mais do que criar filhos. É, é formar seres humanos autênticos, né? De valores, né? Equilibrados, né? Cada gesto de amor, cada orientação, cada valor ensinado dentro de casa se transforma em sementes que um dia irão florescer, com certeza, né? Através dos bons exemplos, né? Então, muitas vezes, os frutos da maternidade não aparecem imediatamente, não aparecem, mas o tempo revela o poder daquilo que foi plantado, né? E plantado com amor, com respeito, né? Com carinho. Então, a maternidade é, na verdade, uma missão que forma gerações, né? Então, por que que forma gerações? Então, como eu falei no início, eu ia contar uma história para vocês, né? Que quando eu casei, quando eu tive meu primeiro filho, primogênito, né? Eu fui numa loja com ele tinha 5 aninhos de idade, né? E quando eu cheguei na loja, estava saindo aquelas borrachas coloridas, fluorescentes, né? E eu tinha que comprar alguma coisa que eu tinha que fazer em casa, que era objeto escolar. Então eu fui nessa parte de objeto escolar, né? E aí eu vim embora para casa. Eu já tinha trabalhado em casa o dia todo, né? E estava cansada e eu disse, não, vou primeiro na loja, compro, chego em casa, vou dar o banho, né? E aí dou jantar já, né? Depois espero o pai chegar para dar o jantar, mas eu vou logo resolver essa situação. Fui com ele. Quando eu cheguei da loja, né? Eu fui dar banho, tirei a camisetinha e quando eu vi o shortinho dele, tufadinho assim, sabe? Duas bolotas assim, do lado esquerdo e do lado direito. E eu me lembro bem que ele estava usando um shortinho jeans. E eu disse: que é isso, meu filho? Quando eu olhei, pastora, estava cheio de borrachas coloridas no bolso. 5 de um lado e 5 de outro, porque é onde cabia, né? Coube, né? Ele colocou assim e colocou 5 do outro lado. E eu fiquei assim perplexa porque em nenhum momento eu vi ele fazendo isso, sabe? E eu fiz a pergunta, né? Que eu já sabia a resposta. Eu disse, meu filho, aonde você pegou, como você pegou essas borrachas? Ele disse, lá na loja que você comprou. Eu disse, não, meu filho, vem cá, senta aqui. E aí eu sentei ele, né? Conversei com ele e falei para ele que era feio. E nós, mães, temos que falar certo, porque há quem dizem que criança não tem maldade, não tem inveja, não tem determinados sentimentos. Ela tem. A gente, como educadora, a gente sabe que ela tem. Só que ela demonstra, né, diferente do adulto, né? Que o adulto esconde, mas a criança não esconde. E aí eu peguei e disse assim: você fez uma coisa que
o papai do céu ficou muito triste. Deus fica triste com com o comportamento desse, filho. Você pegou a borracha, você roubou, filho. Porque quando não é pago, é roubo, filho. E isso é muito sério. Você não pode fazer isso. Hoje nós vamos vestir a roupa, vamos na loja e vamos entregar lá para a moça e você vai pedir desculpas. E eu peguei ele, inocência, né? O colorido chamou a atenção, sei lá. Né? E, e ele pegou essas borras. Aí eu fui com ele. Chegou na loja, eu falei para a moça: meu filho aqui, o Elison, tem uma coisa para lhe falar. Aí ela pegou, né? Olhou para ele, aí ele pegou, disse: eu vim entregar as borrachinhas que eu peguei aqui sem pagar, que eu roubei. Porque eu disse que era roubo. Aí ele pegou as borrachinhas, colocou em cima, né? E pediu desculpa da moça. É, foi uma coisa assim séria que eu fiz, né, com ele, né? E ele entregou e disse assim: agora, filho, você pegou a borracha porque você gostou, não é verdade? Aí ele disse: é. Você quer uma borracha? Ele disse que queria. Eu disse: então eu vou lhe dar o dinheiro, você vai comprar. Isso aqui a gente compra, filho. Com isso aqui não é roubo, é comprar, entendeu? Aí eu conversei com ele legal, né, tal, pra gente não demorar muito. E aí eu peguei, vim embora com ele, né? Aí na mesa eu participei pro pai, eu ocorrido, né? Como falei que ele ia jantar, né? E o pai conversou bastante com ele. E hoje ele é um adulto equilibrado, trabalhador, tem 4 filhos. Então naquele pequeno gesto, né? Uma grande lição. Eu até anotei aqui, né? Estava sendo plantada no seu coração, né? Para termos algo que desejamos, devemos agir com honestidade, né? É isso um dos valores, né, fundamentais que devemos ensinar nossos filhos desde pequenininho, né? Então, a formação, eu estava formando no meu filho o caráter, né? O caráter da honestidade, né? Então, então começa exatamente assim, nos pequenos acontecimentos da vida, né? Que a gente, nas conversas sinceras, né? Que eu achei que eu fui muito sincera com ele, né? E nas correções feitas com amor e nos exemplos que ofereceram nossos filhos. Por que que eu estou contando essa história? Porque como professora, eu percebi, né, nessa minha caminhada com a escola, eu percebi que tem crianças que levam as coisas para casa, mas os pais não devolvem, não devolvem. Se é um estojo que ela acha bonito de uma criança, ela leva. E a gente, eu até tive um caso que eu chamei a mãe para conversar, e a mãe disse que não tinha levado, mas ela sabe que a filha estava com estojo. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes para formar o caráter dessa criança. Porque se hoje ele traz uma borracha que ele achou bonitinha, amanhã ele traz uma outra coisa e a mãe não vai falar, e aí como é que vai, né? Como é que vai ficar a situação, né? Então, eu acho assim que a maternidade, ela, na verdade, ela é uma missão que forma exatamente gerações, né? Porque essa história o meu filho conta para os filhos dele, né? Ele conta essa história do que eu fiz e que ele agradece a mim por ter feito isso, né? Então, é, e talvez o maior legado que uma mãe pode deixar não seja bens ou conquistas, sabe? Mas filhos que carregam valores e caráter no coração, como eu já falei, né? Então, ser mãe é participar da obra mais extraordinária que Deus confiou às mulheres, né? A formação de uma vida. Quando educamos nossos filhos com amor, valores e fé, estamos construindo algo que vai muito além da nossa própria história, né? Estamos formando gerações, né? Então, eu separei uma matéria aqui, pastora, para mim falar, que eu estou fazendo a pesquisa sobre a educação dos judeus, né? Na época de Jesus Cristo, a educação clássica, né? A tradicional. Então,
Eu queria perguntar para as pessoas aí, né, que estão nos assistindo, se elas já ouviram falar no altar doméstico. Já? Se já ouviram falar no altar doméstico. Você já ouviu falar, pastora, no altar doméstico? Já, né? Já, Então, sim. a pedagogia da mesa, né, é a pedagogia do cotidiano, na formação do ser. Daí eu vou falar como Jesus usou a mesa, né, para fazer, né? Então, vejamos o que diz o Salmo 128:3. 128, o capítulo 128, né, e versículo 3, né? Os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, né? O ato de sentar-se à mesa com os filhos é o cumprimento prático da pedagogia da presença, né? A senhora já pensou uma casa onde um filho come no quarto, outro come lá, não sei aonde, assistindo, outro jogando videogame, né? Então, é a presença, é a prática da pedagogia da presença. Quando o Salmo 128, versículo 3, descreve os filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa, a metáfora ela não é ocidental, né? A oliveira é uma árvore de crescimento lento e raízes profundas, né? Porque a gente não Aleluia. educa assim rapidinho, né? É lento, é um processo, né? Invisível, né? E raízes profundas. Assim é a educação, um processo de maturação, né? Que exige o solo fértil da convivência, né? A mesa. Então, a mesa é o único altar onde a nutrição do corpo e o alimento da alma se encontram em um só banquete. Uau. Ali na mesa, você conversa sobre tudo, sobre valores, sobre o lado emocional, sobre o lado físico, né? O lado profissional, e ali na mesa que você vai fazendo esse banquete, né? Então, essa teologia da educação, a mesa ela tem três funções, pastoras, três funções. A, a santificação do tempo, digamos, em uma era de urgência digitais, e distrações, né? Efêmeras, que é assim, como é que a gente fala? O tempo, a mesa, ele é separado, né? Ele é separado. O tempo da mesa ele é separado. Você não está sentado na mesa o tempo todo, mas é o momento em que o ruído do mundo silencia para que a voz dos pais e a narrativa da família possam ser ouvidas. Não é Uau. verdade? É o momento que para que sejam ouvidas, não é? Então, o altar da escuta, eu acredito que a mesa ali, naquele momento, para mim sempre a mesa foi sagrada. Quando a pastora Carla falou, foi Carla, né, que falou na live anterior, que a mãe é o coração da família, nossa, eu achei essa frase assim, e isso é verdade. Que quando não tem a mãe, não tem aquele cuidado maternal da maternidade, as coisas azedam, né? Sim. Azedam, estragam, né? Vira podridão. Então, o altar da escuta, educar, olha como é interessante, o altar, educar é uma grande parte, em grande parte é a arte de ouvir, né? A mesa, é na mesa que o olhar se cruza, as máscaras caem, né? E as vulnerabilidades aparecem, né? É quando seu filho demonstra quem ele é. É quando ele se sente, quando você percebe a vulnerabilidade de uma criança, né? Quando você conversa, que nem a outra pastora falou, que ela disse, a mamãe é uma boa mãe e tal, né? E ali o filho vai dizer o que ele sente em relação à mãe, que às vezes a mãe pensa que está tudo bem e às vezes não está, né? É na mesa, é a mesa, né? É onde a criança e o jovem sente que sua existência é válida, não pelo que produzem, mas porque pertence àquele banquete do amor. É ali, naquela mesa. Eu sei, pastora, por exemplo, outra que ela falou também, que eu achei assim, eu digo, meu Deus, meu esposo senta na cabeceira, eu sento no lado, né? E assim tem. E quando o meu esposo não está, meus filhos não sentam no lugar dele. Porque há um respeito, né? Esse Sim. lugar do papai, eles não sentam. E até hoje,
nós nos encontramos aqui para o Natal e na hora nossa, que é o lugar do papai. Eles não sentaram até que o pai, né, chegasse. Então, eu acho que isso aí é... Então, aí vem a narrativa, que é o terceiro, que acho que eu não falei, né? Que é o mandamento bíblico de contarás a teu filho. Êxodo 13, capítulo. Não, Êxodo do capítulo 13, versículo 8. Floresce o ato de comer junto, né? É entre o partir do pão e o compartilhar do pão. Na época de Deus, compartilhava o vinho, né? Que é a história da salvação e os valores de morar deixam de ser conceitos abstratos e tornam-se memória viva, né? Então, para finalizarmos, né, Jesus de Nazaré foi o mestre da mesa. Nós sabemos disso, né? Grande parte dos seus ensinos fundamentais ocorreu durante as refeições. Ele não apenas alimentava multidões, né? Ele se sentava com publicanos, pescadores, né? Pecadores e doutores da lei. Ele mas transformava o ato de comer em uma plataforma de metanoia, que significa mudança de mente, né? E que Deus ele falava através de parábolas, né? De metáforas, né? E ele falava assim, então as pessoas elas pensavam, né? E ele voltava a pergunta, então ali tinha uma mudança de mente, né? Então, para o educador cristão, imitar a Cristo na educação dos filhos significa resgatar a mesa como lugar onde a correção é temperada com a graça. Não é verdade? Uma mesa farta de diálogo é o maior antídoto contra a rebeldia e o isolamento, né? Quando a mesa da casa é um lugar de prazer e acolhimento, o filho dificilmente buscará banquetes em terras distantes. Não é verdade, pastora? Né? Então, para mim, né, para todas, né, quase todas as mães têm essa maternidade, né, sobre o poder da maternidade, ser mãe não é apenas gerar uma vida, é formar um ser humano que um dia formará outras vidas, né? E falando nisso, aqui eu tenho a minha Bíblia, né, pastora? E eu estava lendo Samuel, né? É engraçado, quando você começou a falar, eu estava na outra sua live, eu estava lendo e parece-me que você repetiu o que estava na Bíblia no exato momento. Eu disse, meu Deus, é uma conexão muito espiritual que eu estou tendo com a pastora Cleide, porque, né, no dia que você deu a oração, eu, como você sabe, eu trabalho, né, com a educação EAD, né, e eu tinha um trabalho para fazer, né, que eu tinha que fazer, e conversando com meu esposo, e eu não estava conseguindo, né, e aí você orando, e eu orando, e você falando, né, das dificuldades e tal, de repente, pastora, eu consegui. Eu disse glória a Deus por estar orando. E eu fiquei tão feliz naquele momento de estar orando, sabe? Porque Deus, ele enxerga, né? Ele enxerga. Então, olha que lindo que quando eu estava lendo sobre Samuel, né? Que a história de Israel deixa claro não, que o caráter de Samuel acabou influenciando significativamente toda a nação israelita, que foi ricamente abençoada por seu intermédio. Nunca subestime o poder de uma família consagrada a Deus e ore para que seu lar seja também uma influência positiva na vida de muitos, né? Então, a história de Israel deixa claro que o sucesso, olha, achei tão interessante isso, tão maravilhoso, que o sucesso de uma nação depende muito do caráter de seu líder. E o caráter do seu líder depende muito do caráter de sua família, né? E o caráter dessa família depende muito da relação que ela tem com Deus, né? E de como se espelha no seu de como se espelhar no seu perfeito caráter. Então, a Bíblia está aí, a palavra está aí, né? Então nós temos o melhor de sabedoria, porque quem nunca leu as escrituras sagradas perdeu
né? A melhor chance de ter a sabedoria, porque a sabedoria verdadeira não está nos livros de ciências, está na Bíblia, né? Então, os filhos podem esquecer muitas palavras, mas jamais esquece os valores que viram viver dentro de casa, né? Porque a mãe de Samuel não abandonou ele, né? Ele foi criado, né? Ele, além de ser juiz, ele foi um profeta, ele foi profeta, ele foi juiz e também um levita, né? Que a gente sabe que ele foi, né? Então, a maternidade, para finalizar, não constrói apenas uma família, ela constrói o caráter de uma geração. Glória a Deus. E, e é isso, pastora, que eu tenho para dizer, né? Para falar Que sobre. coisa linda, meu Deus. Doris, minha amada, a gente ficaria aqui o dia inteiro ouvindo a sabedoria transbordando através da sua boca. O Espírito Santo que habita em você, ele transborda. E eu fico maravilhada, porque a gente vê assim, que nós transbordamos naquilo que nós vivemos, na essência, né? Aquilo que de fato faz parte da nossa experiência. E eu fui bem criteriosa mesmo, bem intencional. Quem me conhece sabe que eu busco ser intencional mesmo. Quando eu fui escolhendo as pessoas que viriam, as mulheres que Uhum, viriam nesses 12 dias aqui de lives devocionais, que viriam transbordar a respeito de cada área da nossa vida. E quando eu me deparei com a área da maternidade, não veio outra pessoa à minha mente senão você, porque realmente é uma experiência que você transmite. Você é uma mulher de Deus, uma mulher que nós reconhecemos essa unção de maternidade. E eu, meu Deus, passa longe, assim, até mesmo pelo tempo, né? Suas experiências. Você já está aí com 9 netos, eu não tenho um. Mas como tudo é no tempo de Deus, né? isso é Deus já está verdade. trabalhando. A minha filha mais velha, ela tem 24 anos. E aí ela dizia, né, que ela tem 2 anos que ela está convivendo com o esposo dela. Ela dizia assim, daqui a 10 anos eu vou dar seu primeiro neto. Eu digo, meu Deus, 10 anos ainda. Graças a Deus que com 2 anos ela já mudou de ideia, que agora é 5. Está diminuindo. Que eu faço ideia, porque a gente está aqui falando da maternidade, mas você vive também essa experiência do ser avó, né? E Sim, diz que a avó é ser mãe 2 vezes. duas E eu fico vezes. maravilhada porque eu vejo assim que os seus olhos brilham quando você fala disso. Quando você fala de Deus, quando você fala dessa sabedoria que vem do alto, quando você fala de família, quando você fala dessa base. Então, eu louvo a Deus por sua vida, te agradeço muito. Não tenho palavras que eu possa dizer aqui que consiga transmitir a gratidão, o transbordo de gratidão que eu sinto no meu coração por você estar aqui nesses poucos minutos compartilhando de algo tão precioso. E nós que somos educadoras, né, eu vi aqui várias mulheres se identificando, né? Nós que somos educadoras, independentemente de qualquer coisa, de sermos educadoras em uma escola secular ou não, porque uma mãe ela é uma educadora e ela é a principal educadora. Então, quando nós recebemos do Senhor essa missão nossa, nós temos que abraçar com muitos critérios, com muito cuidado também e com realeza, né? Porque nós temos que Uhum. ser rainhas assentadas à mesa. Esse altar aqui é o altar mais poderoso que tem, o altar da É, mesa, o altar da comunhão, o altar da rendição. Como você falou, a criança ali, ela mostra quem ela é. E a criança, ela, por natureza própria, ela ela não esconde, inclusive, o mal que há nela. Porque a é, palavra de Deus fala isso. que o ser humano tem a sua natureza caída, a natureza pecaminosa. Eu sou desse pensamento também. Eu costumo É, brincar na igreja, Dora, dizendo assim, quando eu vejo as crianças, né? Criança bebê, criancinha ali, tá ali, quando isso aqui não, começa a dar birra. E começa a fazer não sei o que. A gente tá vendo aí, ó. Acaba diz que a criancinha é pura nada. Já tem a natureza de Adão. A minha caçula, quando ela era menor, que ela era bem birrenta, ainda é, né? Mas as birras, você sabe que quando as crianças vão crescendo, as birras vão mudando de lugar. E hoje a gente vê muitos adultos que também são birrentos. É o mesmo padrão de comportamento. Por quê? Porque muitas vezes não foram questões resolvidas lá na infância.
Mas aí, às vezes, ela dava aqueles pitidos, aquelas birras. Aí eu dizia, meu Deus, não tem jeito que eu faço por impor a mão aí para orar, para sair essa natureza de Adão, não? Eu disse, sai da natureza de Adão não sai. É exatamente por isso, porque vem da natureza humana, né? Só É, que, mesmo a criança, ela tendo esses comportamentos, ela não esconde. E aqui é onde está, o adulto esconde. Foi uma fala que você trouxe aqui que eu achei muito importante. O adulto, ele tem uma tendência a esconder suas mazelas. A é, criança, ela mostra. Só que quando mostra. vai chegando um determinado tempo, a criança ela já vai percebendo a dinâmica da vida, aprendendo com os adultos e elas já começam a entrar nessa construção de esconder as coisas. Olha o exemplo do seu filhinho. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada nisso aí. Mas o que foi que ele fez? Ele disse, não, eu quero tanto. E a criança, na sua pureza, acha que está ali fazendo. E tem uma É, raizinha de iniquidade ali por trás, né? é, Porque o pecado habita na humanidade. A humanidade habita em um isso. mundo caído. A nossa humanidade é pecaminosa. Então, a criança ela já começa a mostrar os brotos, né, Os dessa brutos. iniquidade que tem por trás. Então, quando É, você vem corrigir o comportamento, e eu acho excelente, porque uma mãe que não tem a sabedoria do alto ia fazer o quê? Esbravejar, brigar, chamar de ladrão, porque eu já uhum, acompanhei situações assim, você sabe que a uhum, gente que é de escola, a gente já é. viu cada situação, hein, Doris? Cada Nossa, situação assustadora. Eu sei que uma mãe que não tem sabedoria iria fazer, ia bater, ia pegar o cinto, ia dar de colher de pau na mão e vem com aquela ideia. É para nunca mais esquecer. E eu não vi esse seu comportamento aqui com a sua fala. E você falou, hoje, meu filho, conta isso para os filhos dele, porque ficou marcado. ficou Porque o marcado. impacto emocional que vem com a correção, esse impacto emocional, ele vai contribuir muito mais do que as palavras que a gente diz. E quando esse Isso. impacto emocional na correção, ele vem com autoritarismo, com agressividade, isso também vai gerar algo, vai gerar um sentimento. Só que isso Isso. vão gerar bloqueios, travas. E isso é muito sério. Um Muito sério. comportamento ele precisa ser corrigido. Os É, comportamentos dos filhos precisam ser corrigidos. E quando os pais, ou seja, a mãe, né, a gente está aqui falando de maternidade, não tem essa percepção, meu Deus, é terrível. É terrível porque isso vai reverberar. Vai reverberar. E muitas vezes tem outras situações aqui que a gente sempre busca aprofundar um pouco mais. Existem situações também que mesmo a criança sendo corrigida no comportamento, aquilo isso. ali não vai ser mudado na mente dela. E muitas vezes é por causa de quê? Aí já entra, porque eu digo assim, Doris, cada um vai defender e vai puxar para o pilar, que ali na Academia das Sábias, né, a gente Sim. transborda. Eu transbordo no pilar espiritual. Então, como eu transbordo no pilar espiritual, o meu discernimento é sempre para aprofundar, porque o pilar espiritual, ele é invisível, né? O espiritual é espírito, é invisível. É o que está por trás, é raiz. Então, muitas vezes, esses comportamentos, eles vêm porque existem raízes mais profundas, e muitas vezes são raízes geracionais, que a gente não tem conhecimento, mas brota ali através do comportamento da criança. E a criança, ela demonstra que tem algo ali, e se a gente corrige, ok, o comportamento é corrigido, mas existem situações que mesmo corrigindo o comportamento, porque eu falo, eu tenho um exemplo na minha própria família, de Uhum. pessoas que eram assim, que corrigiam, embora não venha muitas vezes com uma correção assertiva, com uma correção bíblica, porque a questão aqui é essa. A base, quando você fala uma coisa muito importante, eu anotei aqui, ó, a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para ensinar valores. A Bíblia, ou seja, ensinar valores bíblicos é a base da formação integral da criança, uma das falas que Sim, você trouxe aqui. E sim. quando a gente não conhece essa bússola que guia a nossa vida, que a gente não corrige com base bíblica, então a gente se perde. Mesmo que a gente ensine ali o certo, mas a palavra, se não está para causar transformação, porque a palavra de Deus ela vai trazer o confronto, o arrependimento. E a criança ela tem que ser convidada a esse lugar de Sim. arrependimento. A criança ela tem que ser ensinada para se portar desse jeito, para se posicionar. Isso é extremamente interessante. Você falou aqui, eu falando agora, me lembrei. Com minha filha aconteceu uma situação interessante. A minha filha caçula, ela tem mais ou menos uns 5 anos, isso ou mais.
ela sempre foi daquele tipo que ela é bem intensa, sabe? Parece que puxou a Uhum. mãe, ela é bem tem um nível de intensidade incrível. E aí a filha mais velha, ela é bem diferente. Minha filha mais velha é mais tranquila, minha filha caçula é bem para frente. E aí minha filha mais velha decidiu fazer, minha filha mais velha namorava comigo, ela decidiu fazer uma reforma no quarto. Só que ela não queria pintar, aí ela pegou e fez, comprou papel de parede. E aí foi colocar, ornamentar e tal, o quarto dela do jeitinho dela. A minha filha caçula, que tinha o quarto dela já ornamentado por mim, porque é criancinha, né? Na época era bem menor, aí ela viu e criou o quê? Inveja. Ciúme, eu também quero. Só que eu disse, não, o seu quarto está maravilhoso, está perfeito, não tem necessidade. Tipo, tinha sido reformado recentemente, né? Tudo novinho. E aí ela colocou na cabeça que ela queria. Um certo dia, porque as coisas acontecem assim, a gente está por perto e a gente não vê. Só que a É. gente tem que fazer as investigações. E é nesses momentos, como você disse, ó, fui dar o banho no filho, aí eu vejo lá que estava lá a coisa feita, já estava já realizada. Ele já tinha já selado, estava tudo resolvido. E a inocência dele foi tão grande que ele nem, tipo, teve a malícia de esconder de você ver, né? A ver como é a inocência da criança. E aí, em um dado momento aqui também, eu não percebi, ela pegou o papel de parede da irmã, ela pegou aquele papel de parede que ia ser usado para terminar de forrar aqui a parede da irmã. Ela pegou, minha filha, o papel de parede, pegou no quarto dela, botou tudo do jeito dela. Pegou o baú dos brinquedos, forrou aquele papel de parede, botou o papel de parede no baú. Ainda bem que foi o baú, foi mais fácil, porque de MDF foi mais fácil de tirar. Mas pensa na cena. Numa hora dessa, a gente perde as estribeiras, né? É. Porque a gente fala, não faz, não segue por esse caminho. A criança, com sua natureza pecaminosa, ela entra pela desobediência. E foi o que ela fez. Ela desobedeceu, ela deixou a inveja falar mais alto, ela se sentiu enciumada, ela se sentiu menor, né, emocionalmente falando. E aí ela fez isso. E aí agora a correção teve que vir. E a correção É. que eu tive também foi dentro dessa abordagem. Só que a criança ela precisa sentir o peso da responsabilidade dos atos dela. Além de eu orientar ela, né, conversar com ela, explicar mais uma vez e dizer para ela que ela não tinha o direito de entrar e tomar posse de algo que não era dela e fazer do jeito ainda em desobediência, explicando para ela todos os princípios bíblicos. Eu falei para Uhum. ela, eu preciso gerar aqui um nível de responsabilidade. E ela sempre foi daquele jeito, ela ama dinheiro, né? Mulher que não gosta. E ela sempre foi daquele tipo de juntar dinheiro, tem aquela visão assim. E aí ela estava com o minhaeiro dela, que estava ali guardando dinheiro, que ela tinha um objetivo. E aí eu disse para ela, pois bem, agora você vai precisar pagar essa coisa aqui que você fez. Porque a Tayane, ela investiu o dinheiro dela, ela comprou, ela não pode ficar no prejuízo. Então, você decidiu fazer isso. Você decidiu e você já tem idade suficiente para você entender que as suas ações vão gerar consequências. E eu não vou pagar por isso aqui, porque não foi eu que fiz, foi você. E aí eu passei para ela essa responsabilidade. Oh, que quem acabou pagando foi eu, né? Quem era que dava o dinheiro para ela guardar a mesada? Quem é que dá? Mas assim, a gente coloca a mesada exatamente para ensinar a criança a já lidar com essas questões de dinheiro, que, por incrível que pareça, nós estaremos aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha, acho que é amanhã, isso, amanhã que nós estaremos falando aqui de educação financeira com a mulher de Deus também aqui. Ah, Já se com a prepara. Nádia. É nada, nada não Nossa, podia ficar de Nádia fora. Guerreiro. Glória a Deus. Uma mulher transbordante no reino. Aleluia. É isso. Então, eu fiz esse caminho com ela para ela entender. Ela chorou, chorou, chorou. Eu digo, pois bem, filha, mas é. Então, quando a gente fala a palavra, confrontando o erro da criança com a palavra, o arrependimento vem. Quando a gente faz por autoritarismo, quando a gente quer corrigir na força do nosso próprio braço, a gente não gera arrependimento. A gente gera remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. O remorso, ele faz a pessoa ficar presa na culpa a vida inteira. E É. muitos adultos hoje ainda estão presos na culpa por causa de uma abordagem que uma mãe fez, onde ela não contemplou esse caráter integral. Ela quis corrigir o físico, mas ela não se preocupou com o emocional da criança e principalmente com a raiz do problema, que É. é o espiritual. E isso é muito sério. E Isso é quando assim. ela teve aquela reação, ela chorou e tal, mas tipo, vai ser só R$ 10, filha. Só R$ 10. Vai pesar muito pouco. Mas nunca mais ela teve esse comportamento. É. Nunca mais. E hoje ela já tem uma visão diferente.
Então, até a minha filha mais velha ficou assim sentida. Poxa, minha mãe não precisa ser tão assim. Não, filha, não é questão de ser radical. É questão de educar. Educar é isso. Educar tem que ser com verdade. A gente não pode passar a mão pela cabeça. Não tem como. Não podemos ser também rigorosas em excesso, mas também não podemos ser assim, né? Boca aberta, como se diz. Precisa ter aquela firmeza. A educação precisa disso. E a Bíblia ela é firme no que fala. É tanto que a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Quando nós entendemos isso aqui, isso é extraordinário. Para finalizar aqui, eu anotei algumas coisas aqui que você falou que eu achei interessante sobre ensinar valores, formar caráter que vai ajudar a criança a passar pelas tempestades da vida, isso é fundamental. Outra coisa que eu achei muito importante, você disse que a fé precisa ser visível através das atitudes, e isso é bíblico. Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é uma fé morta. De que vale você dizer que crê e você não revela a sua fé nos seus comportamentos? E a mãe precisa fazer isso. E o melhor lugar para fazer isso é ao redor da mesa. Uma família estruturada, onde tem pai e mãe, ao redor da mesa. Isso aqui é uma base. Tem mais ou menos, me lembro assim direito, talvez tenha uns 5 ou 6 anos, que eu fiz um seminário de libertação lá na igreja, que um dos temas que eu trouxe foi a orfandade. E a gente sabe que a orfandade, ela entra em vários critérios aqui, né? Tem a orfandade física, emocional e espiritual. A orfandade espiritual é quando a pessoa não se reconhece como filha de Deus, não sente Deus como pai. Não quer dizer que ele não seja, mas a pessoa não sente. E, normalmente, esse não sentir vem de alguns distúrbios nos relacionamentos com pais, com os pais físicos. Aí tem a orfandade física, que é aquela orfandade que os pais morrem, faz parte da vida. E tem a orfandade emocional, que são filhos que são órfãos de pais vivos. E eu fiz uma pesquisa a respeito desse tema que você trouxe, sobre o altar doméstico. Na época eu fiz uma pesquisa, e aí eu cheguei a uma conclusão que adultos hoje, jovens, delinquentes, envolvidos em crime, no roubo, no tráfico, esses jovens, em sua maioria, eles não tiveram a experiência da mesa com os pais. E eu fiz esse comparativo e trouxe no seminário os caracteres dessa pesquisa que mostrava exatamente isso. A diferença de jovens na mesma faixa etária que tiveram na sua infância experiência de mesa com os pais e os caminhos que eles seguiram. Porque o momento da mesa é acolhimento em todas as esferas. Só que não é apenas estar à mesa, é o que tratar na mesa. Isso. E a gente entendeu o seguinte, isso eu aprendi também no livro A Experiência da Mesa. Não sei se você já leu esse livro é maravilhoso, é a sua cara. É a sua cara desse livro, Dan. Se você não leu, você lê. Eu não me lembro direito aqui o nome da autora, mas é um livro maravilhoso. Onde ela fala o seguinte, que quando a gente senta à mesa, a gente tem que entender que a mesa ela é espiritual e ela é emocional. Ao redor da mesa, nós não vamos apenas para alimentar o nosso corpo físico. E nós temos que, inclusive, alimentar por completo. Ao redor da mesa é fazer a oração de gratidão pelo alimento. Isso vai alimentar o seu espírito. Ao redor da mesa você traz o alimento emocional, que é esse acolhimento, é essa vivência, as palavras. Ao redor da mesa, sentar na mesa, mesa não é lugar para discutir, mesa não é lugar para resolver problemas. Na hora de se alimentar, não é hora de ter DR de casal, DR de filho, não é hora desse tipo de correção. A gente tem que ter uma experiência mais voltada para isso, para a gente ver na prática como que é. Mas isso aqui é base. E o alimento físico é o cuidado com o que a gente coloca na mesa, como você bem falou. Não é pirulito, não é ketchup, não é aquelas coisas que vão completamente destruindo o templo do Espírito, porque o corpo dos nossos filhos também é templo do Espírito. E nós somos essas pessoas, essas mulheres que temos na nossa mão essa missão de trazer esse alimento integral para os nossos filhos. É extremamente poderoso. Dá nisso quando duas educadoras se juntam. A gente quer parar e o transbordo vai vindo, vai vindo, vai vindo. Isso aqui é extremamente poderoso. A experiência da mesa, ela nossa, é surreal. Eu tive, Doris, na minha escola, algumas experiências depois que eu entendi a importância da mesa. A própria formatação da mesa, ela traz uma comunicação. E isso aqui é psicologia. Quando você está em uma mesa redonda, é uma comunicação aqui que
É espiritual essa coisa. Quando você está em uma mesa redonda, onde você não está ali em uma cabeceira, você trouxe aqui o exemplo, aqui em casa também é assim. Quando eu entendi o poder do sacerdócio, eu coloquei o meu marido no devido lugar. É por isso que a mulher sabe edifica a casa. Que a mulher, ela, na sabedoria, ela descobre as coisas, ela conhece as coisas e ela posiciona as pessoas da sua É, casa nos seus devidos lugares. E aí, uma mesa, por exemplo, retangular ou quadrada, é uma mesa que tem quinas, tem fundamentos, né? Como eu sempre falo, o número 4 aqui isso. se estabelece bem dentro dessa construção. Então, ali tem o quê? Tem um tom de uma responsabilidade. Você vai ver que a depender da reunião que você for fazer com os seus colaboradores, com as pessoas que você lidera, se você faz essa reunião assentada a uma mesa quadrada, uma mesa retangular, isso aí vai te dar um padrão. Isso é tão sério que quando a gente vai no restaurante, a gente brinca assim, né? Não, quem senta na cabeceira é que paga a conta. Porque Isso. carrega um peso de uma autoridade, uma liderança, uma responsabilidade maior. A mesa redonda é diferente. Na mesa redonda não tem maior nem menor, todo mundo é igual, porque o redondo não tem quina. O Isso. redondo não traz isso. E quando eu entendi essa dinâmica aqui, Doris, eu Hum. trouxe para minha sala de gestão, a sala da diretora, sabe? Eu coloquei uma mesa redonda. Eu coloquei literalmente, porque eu disse, olha, eu tenho uma minha mesa aqui, que já é uma mesa mais quadrada, né? Mas Sim. a depender do que eu for resolver, eu vou definir em que mesa eu vou sentar com essas pessoas, porque é muita demanda que a gente recebe. E eu recebi uma situação que foi delicada, extremamente delicada. Tipo, que os pais já estavam em tempo de sair na mão, sabe o que é isso? Hum. Por causa de probleminha entre crianças. Eu disse, não, isso aqui é para ser resolvido à mesa, essa é sabedoria do céu. É na mesa redonda. E na mesa redonda eu já fui lá orando, dizendo, Senhor, olha, quando for sentar aqui, Senhor, ó Espírito Santo, passa a tua unção aqui através dessa oração que eu estou fazendo. E aí, quando as pessoas chegaram assim, bem daquele jeito e tal, quando chegou, sabe o que foi que aconteceu depois? Choro, arrependimento, pedido de perdão, comunicação na mesa. A mesa comunica muita coisa. E se a gente nem Muito. soubesse desse poder, a gente usaria. Sempre é assim, né, Doris? Os É, princípios judaicos, eles nos ensinam muito. A Bíblia, ela isso. enfatiza bastante aqui essa questão. Jesus era judeu, então tem ensinamento. Nós somos o Israel de Deus. Nós É, somos o Israel espiritual. Nós temos que olhar para Israel com essa visão. E tem muitas coisas que é dito na Bíblia que são padrões do povo judeu, mas na verdade não é para o povo judeu. A Bíblia não é para os judeus. A Bíblia é é, para todos aqueles que querem Jesus Cristo. Minha é querida, verdade. amada irmã, eu te agradeço. Te É, agradeço e louvo a Deus pela sua vida. Honro a sua vida por você estar aqui. E eu quero também que você aproveite e faça suas considerações finais. Né? Eu quero que é, você fale também um pouco sobre a sua especialização. Eu sei que você tem especialização aí em questões de algumas especialidades, né? Vou deixar aqui para poder você falar. E também falar um pouco sobre o seu livro, falar um pouco sobre o seu curso na Academia das Sábias, fala um pouco aí sobre essa é, questão. E aí depois eu já quero que você encerre nos abençoando, porque quem senta na tá, mesa do outro lado nos é, abençoa também com uma oração. tá E aí bom. você vai estar finalizando, fazendo Tá essa bom. oração em nome de Jesus. Tá bom. Então, assim, só, né, para a gente já encerrar, eu queria uma coisa que Deus está colocando no meu coração muito forte, né, para me falar que eu esqueci. Nós, enquanto mães, né, pastora, um cuidado que nós devemos ter é observar nossos filhos quando estão juntos em algum lugar, né, até numa igreja, quando vão no banheiro, quando vão, né, orientar o filho para que ninguém toque nas partes íntimas, porque a gente, como educadora, que a gente lê, te vê cada coisa absurda que acontece com criança, né? Assim, vó, dá muito carinho, mas não tem aquele de olhar, né? Que nem todas tiveram a possibilidade de estudar para, né, para ver. Então, recentemente eu soube de um caso. Fizeram uma noite do pijama, né? E nessa noite do pijama, foram dormir os meninos para um quarto e as meninas para o outro quarto. E quando acordaram com um grito de dor de uma criança que o próprio tio de 16 anos tinha, né? Então, assim, que a gente não deve confiar, sabe? Quando a criança traz para casa sentimentos de começar a se arranhar, ou de comer muito, sabe? De mostrar um Uhum. comportamento que não é normal, o pai
tem que observar, ele tem que procurar, ele tem que ter assim, tem que estar olhando, ele tem que estar olhando. Um dia, um amigo falou para minha filha assim: sabe, Cristiane, você é uma criança, uma moça que não é feliz, não sei o quê, né? Aí eu não vejo você de short curto, não vejo você no clube, lábios pintados, não sei o quê. Aí ela disse: quem te falou? Eu sou muito feliz, eu amo estar na minha casa. A minha casa é uma casa de paz. Aí ela falou aquilo, mas eu não. Sabe quando a mãe tem, assim, que não presta atenção naquele comentário? Aí eu fiquei raciocinando. Outro dia eu perguntei: o Cris, você me falou essa situação? É verdade, filha? Ela disse: é, mãe. Eu amo estar na minha casa, porque vocês oferecem um lar equilibrado, né, pra gente. Então, isso é muito bom. Então, eu queria deixar essa dos pais observarem, não só menino, mas como menina. Quando estão juntos, tá sempre de olho. Até, por exemplo, assim, até assim, essa fase, como eu falei, dos 7 anos, para, né, para não trazer, porque a gente sabe de casa, ser educadora, foi dona de escola, você sabe Sim, que tem muitas coisas assim, né? E quanto a esse infelizmente. meu livro, né, eu vim anotando muitas coisas que aconteceram na escola, né? Assim, coisas assim absurdas, né? De comportamentos, de valores, né? E até os pais me faziam de psicóloga. Eu queria trabalhar, eles queriam conversar. Mas Jeito, não carência. é isso. Eles querem conversar, né? E eu anotava. Então eu tenho um livro, né? Que eu estou escrevendo agora na Academia das Sábias, que eu tenho meu curso na plataforma lá, né? Graças à nossa mentora das mentoras, Priscila Padilha, né? Que é uma mulher extraordinária, muito de luz, né? E eu fiz o nome do meu curso é Educação que Transforma, Amor e Valores na Criação dos Filhos. Mas eu não escrevi esse livro logo, eu escrevi outros. E só que agora eu vou escrever. Só que a educação muda, ela sofre mutações, né? Vai sofrendo uma metamorfose assim. E aí eu vi que aquela escritura tem muita coisa que eu aproveitei de valores e tal, né? Mas algumas delas não ia fazer referência bíblica, mas agora eu estou fazendo, né? Aí eu tive que procurar a educação, estudar a positivista, né? A natural, a tradicional, que é a clássica, e a educação assim, vários níveis de educações, né? E aí eu peguei, resolvi mudar o nome do livro porque assim, quando eu fui colocar, fazer o meu livro, que eu fui fazer a noite de autógrafos, a minha neta pegou, pediu a palavra e ela falou algo assim que eu vou colocar na íntegra no meu livro discurso dela. Aí é que eu percebi, digo, mas nossa, olha como é o legado. Ela disse que ela morou comigo 5 anos, junto com a família lá, que o pai dela foi trabalhar e ficou 5 anos em casa. Minha casa era grande, dava para todo mundo, né? Ficou lá. E ela disse que foi a época mais feliz da vida dela. Que ela tinha uma avó maravilhosa, um avô ali. Nossa, ela falou tanto, sabe, que todo mundo quase chorou. Eu fui uma que chorei. Aí eu disse, então eu estou deixando um legado, né? Nessa educação que transforma. Então, eu coloquei assim, né? Numa das partes do meu livro tem isso assim, né? A educação que transforma é aquela que prepara nossos filhos não apenas para vencer no mundo, não, isso não, né? Mas para permanecer íntegros dentro dele. É aquela que ensina que dignidade não é negociável, que honestidade não tem preço e que o verdadeiro triunfo é poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência em paz, não é? Uau. Talvez não possamos mudar a lógica do mundo inteiro. A gente não pode mudar, mas podemos mudar a lógica dentro da nossa própria casa, né? Ó, Então, isso assim, esse meu livro, pastora, vai ser um livro assim, grandioso, porque eu venho desde da mesa, né, com Jesus de Nazaré, e eu venho contando até a parte da inteligência emocional e até a era digital, né? Como é que está sendo essa educação e eu estou fazendo um paralelo, assim, uma analogia entre a educação de antes e a de agora, sabe? uhum, É perfeito. isso aí, Lindo, é que isso lindo. aí. Glória a Deus por sua vida, Doris. Obrigada, amém.
Amém. Então Eu, vamos lá, nos abençoe. A gente é assim, quando dois educadores se encontram, isso é meu Deus, verdade. a gente É, teria muito mais aqui a transbordar, né? Mas a gente tem é. que Então seguir a vamos orar, vida. né? Vamos Então sim vamos orar, fazer vamos a orar. oração final, né? Vamos fechar os olhinhos e vamos orar. Amém. Senhor Deus, neste momento queremos te agradecer, ó Pai, pela dádiva da maternidade. Obrigada, Pai, pelo privilégio que concedeste às mulheres de participar na formação de uma vida de cuidar, ensinar, amar e orientar filhos nos caminhos do bem. Sabemos que a maternidade é uma missão linda, mas também cheia de desafios. Por isso pedimos que o Senhor fortaleça cada mãe que nos acompanha neste momento. Dá sabedoria para educar, paciência para orientar, sensibilidade para compreender e o amor e para acolher. Ajuda-nos a formar nossos filhos não apenas para o sucesso da vida, mas para que sejam pessoas de caráter, de fé, de valores e de amor ao próximo. Que dentro dos nossos lares floresçam a paz, o respeito, a união e a presença do Senhor. Que cada mãe presente seja instrumento de formação espiritual, emocional e física na vida de seus filhos, deixando um legado de fé, amor e valores que atravessa gerações. Abençoa nossas famílias, guarda nossos filhos, Senhor, e guia nossos passos em cada decisão. Que possamos sempre lembrar do ensinamento da tua palavra em Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Entregamos nossas vidas, nossas famílias e nossos filhos nas mãos, em tuas mãos, querido Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Por Glória a tudo, Deus. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Toda glória, toda honra pertence a Ele, aleluia. Amém. Glórias, minha amada, Senhor. mais uma vez te agradeço. Agradeço também a cada mulher sábia e posicionada que permaneceu aqui, participando dessa mesa de transbordo, desse alimento que veio do céu. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amanhã nós voltamos, em nome de Jesus, com a permissão do Senhor. Amanhã nós estaremos com a mentora Nádia. Eita, glória! Ó, amanhã eu vou Eita, falar de glória. energia, glória! Ô, glória. Bênção do céu! Eita, Nossa. glória! É bom, é forte! Aleluia. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Me despeço aqui. Shalom, shalom. Deus Shalom. abençoe, Doris, minha Shalom, amada. shalom. Beijos. Shalom, Beijos. Senhor.